Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero apresentar para os irmãos a passagem de Jeremias, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Uma passagem bem conhecida, mas muitos cristãos fazem uma interpretação, um entendimento equivocado dessa passagem, dizendo que o pregador não precisa se preparar, porque na hora o Espírito Santo vai colocar as palavras na boca e então ele vai falar, ou seja, não precisa se preparar, tá bom? Mas o que eu quero trazer é a real interpretação dessa passagem bíblica. O texto está em Jeremias. Eu não vou ler essa passagem porque todos conhecem. Aqui está a passagem bíblica, tá bom? Primeira coisa que eu quero começar, que nós precisamos entender, é que a chamada de profeta no Antigo Testamento está relacionado a trazer uma mensagem vinda de Deus, quanto a chamada de um profeta no Novo Testamento está ligado à pregação da palavra de Deus. Mas como assim a chamada no Antigo Testamento está ligada a trazer uma mensagem vinda direta de Deus? Quando nós avaliamos as dispensações, tá bom? Dispensacionalismo, sistema teológico, e é um sistema que organizou, tá bom? De acordo com a Bíblia Sagrada, nós cremos no dispensacionalismo, que durante a humanidade, Deus ele veio trabalhando de uma forma, de vários métodos no decorrer da humanidade, e a dispensação da lei, né, que está escrito lá em Êxodo, foi um momento em que Deus ele estabeleceu padrões, Deus estabeleceu as leis para o povo de Israel, então eles deveriam obedecer às leis, os ensinamentos de Moisés, e caso se eles não obedecessem, tá bom? A punição que via sobre eles era o exílio, ok? Mas Israel ele falhou muito e há várias passagens bíblicas que falam que o povo, Deus entregou o povo às outras nações para que pudesse punir, e para a redenção do povo de Israel, Deus ele sempre levantava um profeta para entregar uma mensagem vinda do próprio Deus. Essa mensagem ela vinha do próprio Deus para que o povo pudesse então se arrepender, tá bom? Então veja que na dispensação da lei, a chamada de um profeta está ligado a trazer uma mensagem direta de Deus. É como o profeta, naquele momento, estivesse, o Espírito Santo descesse sobre ele através do dom de profecia e entregasse, para que entregasse a mensagem que vinha diretamente de Deus, ok? Por isso que eu estou falando que a chamada de um profeta no Antigo Testamento está ligada a trazer uma mensagem vinda direta de Deus, quanto no Novo Testamento está ligada mais à pregação da palavra de Deus. Todos nós que vivemos na dispensação da graça, que temos, as pessoas que têm, né, a chamada de um profeta, devem se preocupar em pregar a palavra de Deus, ok? Então, eu estou dizendo isso porque essa passagem bíblica ela é muito distorcida. Primeiramente, que a chamada de um profeta no Antigo e Novo Testamento são específicas, tá bom? Muitas pessoas pegam essa passagem bíblica equivocada para dizer que o pregador não precisa se preparar, porque o Espírito Santo vai colocar as palavras na boca dele e então ele vai falar. Meu irmão, saiba que não é assim, tá bom? São chamadas específicas, são modo de agir específico, Antigo e Novo Testamento, tá bom? Quanto a nós devemos se preparar sim. Nós podemos ver também isso no exemplo de Paulo, quando Paulo ele se converte, né? E Paulo ele foi chamado diretamente pelo nosso Senhor Jesus para ser apóstolo, e segundo os historiadores, o apóstolo Paulo ele passou 10 anos se preparando para exercer o seu ministério. E Paulo ele já era letrado, Paulo ele já tinha um profundo conhecimento acerca do Antigo Testamento, porque ele foi ensinado com Gamaliel, tá bom? Então veja que é totalmente diferente. O que nós não devemos se preparar, se preocupar, é quando Deus entregar uma mensagem para nós, tá bom, meus irmãos? Isso vai depender do Espírito Santo, ele que vai, através do dom de profecia, ele que vai entregar a mensagem para nós, ele que vai colocar
na nossa mente, ele que vai dizer aquilo que nós devemos falar, mas isso vai depender do Espírito Santo, tá bom? Esse dom ele não é dado no Novo Testamento, o dom de profecia ele não é dado porque é uma manifestação do Espírito Santo, ele que decide manifestar. E isso vai depender da circunstância, tá bom? Isso vai depender unicamente do Espírito Santo, mas o que cabe a nós é nos prepararmos para entregar, para levar a palavra de Deus, e assim ele vai nos usar, tá bom? Então eu queria deixar essa passagem bíblica, que é distorcida. Espero que os irmãos tenham compreendido aí, em nome de Jesus.